Gênesis 4, versículo 3, deixa ela aberta aí por enquanto. Essa mensagem desde a aula que ficou impactada no meu coração da FL, que falava sobre fazer ou gerar, foi algo muito particular para mim, porque eu estava de fato precisando entender, né, Vitão, essa diferença de fazer e gerar. Não é clichê da minha parte, mas de fato naquela ocasião eu estava buscando esse entendimento. A ideia era fazer por fazer, mas por que eu estou fazendo? Como que eu estou fazendo? E esse fazer vai gerar o quê? Para mim ou para outras pessoas? Eu estava tendo essas indagações quando foi ministrado essa aula na nossa turma da FL. Então, isso aqui já está pronto há um tempo, né? E revendo as mensagens que estão lá no YouTube, eu até recomendo a vocês também, vão lá, especificamente com esse tema, veja a mensagem do pastor Ed, presbítero Delion, da seminarista Cristiane, porque com certeza vocês serão cada vez mais cheios do que quando foram no respectivo dia ao qual houver as pregações. Amém? Amém? Vamos ler então o versículo 3 do capítulo 4 de Gênesis, diz assim: aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura destes. Agradou-se ao Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim da sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante, ou seja, ele ficou triste, ficou nervoso, ficou irado, enfim. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? Por que descaiu o teu semblante? Se procedesses bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado já se aporta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Amém? Eu creio que essa passagem, ela por si só, ela já traz para a gente uma conotação de quem fez por fazer e de quem fez algo para gerar algo, para gerar alguma coisa. Fazer, o que é fazer? Na questão aqui do dicionário, eu não encontrei fazer uma questão do dicionário bíblico, né? Eu não encontrei. Então, eu usei o que eu achei e foi bem pertinente também, que é o verbo transitivo direto, que é desenvolver algo a partir de uma certa ação, é realizar, é fazer um trabalho agora, construir, produzir algo através de uma ordenação dos seus elementos constituídos, ou seja, fazer um pão, fazer um prédio, fazer uma escola, dadas devidas, né, proporções de fazer um pão, né, pastor? E irmã Cristina, de fazer um prédio, de fazer, enfim, seja o que for, fazer é desenvolver algo, é desenvolver alguma coisa, é realizar alguma coisa, é ter uma atitude em relação a fazer algo diretamente. Já gerar, eu encontrei um significado numa questão do dicionário bíblico, só que eu mantive o que eu achei no Google, esse é até um pouco mais pertinente também para essa questão minha mais prática, mais direta e não tão muito exegética, né? Vocês não entenderam por quê. Gerar significa dar a existência, procriar, conceber, produzir, dar, ter, causar, gerar o nascimento, originar, formar-se, desenvolver-se, nascer, confrontar, gerir e causar a produção de. Esse último, fica com esse último na sua cabeça, causar a produção de. Só que nessa diferença dos significados, a gente já vê a diferença prática e autêntica do que é fazer e do que é gerar. Fazer, o que a pessoa faz uma nota aí, Vitor, faz um dó, ele vai fazer um dó. Você pode gerar
gerar o dó. Você não pode gerar o dó, porque o dó já foi gerado por alguém. Alguém empregou um tempo, empregou uma qualidade, uma capacidade, seja ela divina, seja ela, enfim, musical, seja da parte de Deus, ou seja de muito estudo, e criou, e gerou, originalizou a nota dó. Sabe? Então é uma diferença muito grande de fazer para gerar. E o que eu, Gabriel, de ontem para hoje me fiz muito essa pergunta: o que eu tenho mais feito? Eu estou fazendo mais ou estou gerando mais? Pastor Ed ontem mandou uma mensagem, uma recomendação, permita-me, para a minha vida. E eu recebi aquilo ali com muito amor, com muito carinho, porque é notório a sua disponibilidade em gerar. Quem gera, quem busca gerar, quem busca ser um gerador, eu não digo um gerador, aquele geradorzão, não é isso, aquele no break, não. É uma pessoa que está ali com o seu coração propenso a gerar vida, a gerar coisa boa, a gerar frutos, a gerar pessoas, a gerar líderes, a gerar discípulos. Por isso que eu recebi de uma forma maravilhosa a recomendação do pastor. Porque alguém que está preocupado em gerar e não somente fazer por fazer. Ele, bem como toda a sua família, não vem por vir, mas vem porque eles estão gerando algo aqui nesse lugar, sendo usados por Deus. Então, por si só, a gente já vê a diferença do que é fazer e do que é gerar. A gente já vê num claro pensamento que a mentalidade é totalmente diferente de quem só quer fazer e de quem está propenso e disponível para gerar. Sendo fiel aqui, a matéria da FL vai dizer assim: o paradigma do fazer produz uma mentalidade de que as programações têm importância além do normal para as igrejas que o adotam. Os líderes, departamentos, ministérios sobrevivem de eventos, atividades e realizações. Estão sempre ocupados fazendo, realizando, produzindo. Você vai ver eu falar sobre isso, vai ver não. Vai ouvir eu falar sobre essa palavra mentalidade por algumas vezes, porque a palavra certa é dessa diferença de fazer para gerar, é mentalidade. Amém? Então aqui, sendo fiel à matéria da FL, como nós participamos, a maioria aqui, vai dizer que as igrejas hoje em dia estão muito preocupadas no fazer. Fazer um festival de pizza, fazer um festival de música, fazer um louvorzão, fazer um culto ao ar livre, fazer, se entupir de programações, se entupir de realizações, sabe? Fazer, porém com uma mentalidade totalmente errada do que é de fato gerar, do que é de fato trazer relevância para vidas. Muito da mentalidade daquele que faz é para si, é para o seu ego, é para o seu eu, ou é para os seus, ou é para a sua família, ou é só para a sua comunidade de fé. Não, aquele que tem a mentalidade correta no gerar, ele entende que ele faz sim com os seus, porém numa ideia de um gerador, uma mentalidade de um gerador que tem que fazer o quê? Eu tenho que fazer sim as programações, mas com a mentalidade de gerar o quê? Vida para quem está morto lá fora. Vida para quem entra aqui dentro morto, esquartejado, quebrado. Vida para quem entra aqui, ou então até mesmo que nós que estamos aqui, por que não? Nós não somos de ferro. A Bíblia vai dizer que aquele que está em pé, ele tem que se cuidar. Ou então aquele que pensa que está. Hoje a gente não vê muita gente boa aí, que já andou com a gente, que a gente até tinha como referência na questão da mídia em si, gospel, que caiu por aí. Aí quando você vai ver, vai dar uma pesquisada no que aconteceu, vai dar uma sondada, a pessoa só estava fazendo. Começou influenciando, começou ali sendo um canal de Deus para alimentar pessoas, mas aí as realizações, as atividades, os congressos, aeroporto, avião, para lá e para cá, a pessoa começou a só fazer. Porque ela já era eloquente, né? Já tinha uma oratória bacana, já tinha um conhecimento.
a exegese, a homilética, a hermenêutica, enfim, já tinha todo o conhecimento teórico, porém na questão do espiritual, como foi falado aqui, porque isso é totalmente espiritual, tá? Não é somente uma ação humana de fazer ou gerar, mas é uma questão espiritual. Se no teu espiritual você só está fazendo, liga o alerta. Se no teu espiritual você está gerando, continue. Amém? Continue. Muitos fazem com a mentalidade errada, mais uma vez. Fazendo por fazer. O exemplo de Caim. Caim pegou aquilo. Alguns dizem que era o resto, que era sobra, mas sabemos claramente que não agradou a Deus. Ao contrário disso, Abel ele trouxe as suas primícias, aquilo de melhor que ele tinha no seu rebanho, aquilo de melhor que ele tinha lá das suas gorduras, ou seja, dos seus materiais, ao qual ele cultivava, ao qual ele empregava no tempo, ao qual com certeza a mentalidade dele naquele cultivo já era uma mentalidade de gerar aquele alimento. Lembrando até da minha mensagem anterior que eu preguei aqui, nós temos que chegar em algum lugar para fazer o nosso serviço ou entregar o nosso produto com essa mentalidade também. Lembra que eu falei? Foi até para o seu Severo. Coloca a mão na parede e ora. Ora para que as pessoas que vão entrar ali naquela casa, naquele lar, ou que vão receber o pastor Ed lá com aquele treinamento, com aquela consultoria, que vai entrar lá no carro do Edilson, ore, seja um gerador para que as pessoas que possam entrar ali, ou ter contato com você, e ter contato conosco, possam ver vida em nós, e a nossa vida ser tamanha da presença de Deus, que irá impactar essas pessoas, que possivelmente mortas estarão espiritualmente. E se morremos espiritualmente, é um processo um tanto quanto certo de morrermos materialmente, fisicamente. Então ali, o que mais me chamou a atenção foi no versículo 5, que fala assim: ao passo que de Caim e sua oferta não se agradou, Caim irou-se, pois sobremaneira Caim e descaiu no semblante. Aí o 6: então disse-lhes o Senhor: por que andas irados? Por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás assim? Aqui abre um outro pensamento para a gente. Tem muita gente que está fazendo de forma errada, com procedimentos errados, com a vida errada. Eu não sei vocês, mas quando eu cometo algum erro, quando eu cometo algo que eu sei que foi muito grave, eu não consigo vir, pegar o microfone ou pegar as baquetas, eu não consigo, sem antes ter de fato um genuíno arrependimento, né? Sem antes ter de fato um momento com Deus e pedir perdão ao Senhor. E reitero aqui, uma vez o pastor Stallone até falou comigo: Gabriel, tem algo faltando nessa frase. Eu sempre falava: pecado confessado, pecado perdoado. Aí ele falou: cara, aumenta um pouquinho aí. Eu falei: como assim? Pecado perdoado, pecado confessado, pecado perdoado, uma vez que se larga tal prática, uma vez que se deixa para lá aquela prática pecaminosa. Abel, ou melhor, Caim, queria que o Senhor aceitasse a sua oferta do jeito que ele estava. E se formos estudar mais um pouco, se você estudar mais um pouco, você vai entender o porquê que, logicamente, o Senhor não aceitou a oferta de Caim. Até porque no coração de Caim, na mentalidade de Caim, ele fez por fazer. Ele pegou o resto, pegou a sobra, aquilo que não era uma primícia, aquilo que não era algo bom de se
foi ofertado ao Senhor. E logicamente não agradou ao Senhor. Então eu penso e reflito conosco nessa manhã, como nós estamos nessa manhã. Eu sei que eu tenho que mudar. Acabei de falar aqui, mas não com detalhes, algo que o pastor Ed me recomendou, por amor, né, por cuidado, por aceito a minha vida, me fez pensar cada vez mais. Eu tenho outros pontos também, assim como todos nós temos aqui. E hoje a gente para pensar, será que nós estamos fazendo de forma que está sendo agradável ao coração de Deus? Será que nós estamos fazendo de forma com a qual o Senhor está se agradando? Estamos fazendo simplesmente? Ou estamos gerando? Isso gerou uma inveja em Caim, ao ponto dele cometer, todo mundo sabe, né? O primeiro homicídio da face da humanidade, o primeiro assassinato. Porém, mesmo antes de ser punido, o próprio Jesus lhe assegurou um direito de defesa. Aqui eu entendo que mesmo no pecado, mesmo no erro, o Senhor ele é tão amoroso, ele é tão maravilhoso, que Ele nos dá a oportunidade de nos defender, de pedirmos perdão, sabe? Se isso, quando eu estava lá atrás, montando essa mensagem, isso me bateu de uma forma que eu falei, caramba. E mesmo assim, o tal do Caim, no versículo 9, ainda dá uma resposta meio mal criada para Deus. O Senhor disse assim, onde está Abel, teu irmão? Aí ele responde, não sei, acaso eu sou o tutor do meu irmão? Acaso eu tenho que saber do meu irmão? Eu sou o pai dele, eu sou o responsável. Muitas vezes a gente também se acha nesse direito, né, amados? Com uma mentalidade tão arcaica, tão errada, tão errônea, tão velha. A gente muitas vezes estamos ali precisando da graça, da misericórdia do Senhor, ainda mais diretamente em nossa vida. E muitas vezes a gente acha assim o direito de indagar, de reclamar, de querendo ou não, como falam por aí, de colocar Deus na parede. Isso é uma burrice que falam por aí. Deus, Ele não quer que façamos de qualquer forma. Ele não quer que ofertemos a Ele algo impuro, algo velho, algo estragado, e muito menos Ele quer que nos ofertemos para Ele dessa forma. Sujos, estragados por dentro, manchados com a mancha do pecado. Muitas vezes tropeçamos e temos a ousadia de não nos desculparmos com Deus, de não pedirmos perdão a Deus. Antes de fazermos qualquer coisa, apresentemos a nossa vida ao Senhor. Antes que façamos qualquer coisa, apresentamos a nossa vida ao Senhor. Antes de gerarmos qualquer coisa, apresentemos a nossa vida ao Senhor. Antes de você fazer qualquer coisa, tomar qualquer decisão, apresente a sua vida ao Senhor. Como foi dito aqui, a gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe se o amanhã vai chegar. O culto vai acabar, eu vou para o ponto, vou pegar o ônibus, não sei o que vai acontecer. Não sei se eu vou conseguir chegar no ponto, de repente acontecer alguma coisa ali. Eu não sei, a gente não sabe. O que nós temos que estar preparado, até abrir um parênteses aqui, é para quando esse dia chegar, para onde iremos. E o fato de fazermos gerar também dita muito sobre isso. Tem interferência total naquilo que vai acontecer quando
Aqui não pode ter gente que pensa que morreu, acabou, hein? Pelo amor de Deus. Né? Eles têm uma eternidade. E o que a gente faz aqui, o que a gente gera aqui, tem total influência na sentença que receberemos para a eternidade. Então, Caim desagradou a Deus. E aqui fica notório que não foi só a sua oferta que era ruim, mas ele, a sua vida também não era lá nada agradável. Foi falado de Noé hoje, só para um parênteses aqui, ele disse para ti, um parênteses. Noé foi o cara mais top da sua época. Noé não foi escolhido aleatoriamente. Deus rodou uma roda lá no céu, lá, não, caiu Noé, beleza. Não tinha quem se comparava a Noé na sua época. A Bíblia vai falar sobre isso. Não tinha ninguém tão bom, tão, sei lá, que chegasse aos pés de Noé. Por isso ele foi escolhido por Deus. Não teria que ser qualquer um. Totalmente contrário do Caim. Então aqui eu fiz algumas perguntas para mim e faço para a nossa meditação essa manhã. O que em nossa vida hoje tem desagradado ao Senhor? O que hoje na minha vida, eu, Gabriel, que hoje tem desagradado ao Senhor? Não adianta você falar que não tem, um que tem. O que sabemos em nossa vida hoje que certamente deixa um desapontamento no coração de Deus? O que precisamos e devemos colocar aos pés do Senhor para uma melhora genuína em nossa vida? É engraçado porque a gente está ali num momento, sabe, buscando algo do Senhor. Aí tu está ali sozinho e tu recebe umas perguntas dessas. Nossa, é de quebrar, sabe? É de chorar e não querer mais saber de nada. Não sei se vocês passam por isso. Amados, não podemos fazer de qualquer forma. Fazer por fazer. Não podemos. Ou paramos e observamos o nosso erro e mudamos de conduta, de postura, ou tudo que viemos a fazer não será aceito pelo Senhor. Amém? Ou mudamos, ou melhor, ou paramos, pensamos, observamos os nossos erros e mudamos a nossa conduta ou postura, ou tudo que viemos a fazer, ou que estamos fazendo no presente momento, não será aceito pelo Senhor Jesus. Ah, Gabriel, mas eu oferto, 100 conto todo culto. O problema é seu. Meu dízimo é maior, contando com todas as igrejas. O problema é seu. Se você tiver essa mentalidade, então mais ainda. Que venhamos, amados, endireitar nossas veredas, sabe? Endireitar nossa vida. Para que tudo que venhamos a fazer seja aceita pelo Senhor. Seja aceito pelo Senhor. Seja o tocar, seja o falar, seja o pensar. E é isso que o Senhor quer de nós. Ele quer aceitar aquilo que vem de nós, mas não de qualquer jeito, não de qualquer forma. O fato de fazermos com a mentalidade errada faz acontecer muitas coisas ruins. Aqui nessa história, eu preciso falar muito sobre o que aconteceu. Mas trazendo para a nossa realidade, e não é que nós também podemos fazer o que ele fez.
tá? Não estamos exclusos disso. Mas o fato de fazermos com mentalidade errada faz acontecer muitas coisas ruins. Por exemplo, contextualizando um ambiente aqui de igreja, não é que aconteça no nosso meio, não, porque não acontece. Pode vir a acontecer? Sim, pode vir a acontecer. Porém, quando fazemos as coisas, quando fazemos com mentalidade errada, nós estamos sujeitos a fofocas, sabe? A ciúmes, a inimizades, sabe? A brigas, a desrespeitos. Por quê? Porque a gente faz, porque estamos fazendo por fazer. Muitas vezes para o pastor ver. Muitas vezes, não sei, a pessoa é tão marginalosa, tão calculista, que ele quer fazer as coisas para chegar em algum lugar, para afetar alguém, para ganhar alguma coisa em si, não esquecendo que o reino é basicamente feito de voluntários, meu amado. O reino é feito de voluntários. E a mentalidade do voluntário tem que ser não somente fazer, mas gerar. Mas gerar. Para concluir essa questão de fazer, voltar na nossa matéria também do FL, gasta-se muito para realizar inúmeros eventos, os quais se trabalham muito, investe-se muito e colhe-se pouco. Por que colhe-se pouco? Porque fazem por fazer, não fazem para gerar. Na maioria dos casos por aí, e falo isso porque eu sei, porque até alguns anos atrás a gente vivia dentro de igreja, tocava com um, tocava com o outro, ministrando, pregando, e a gente via muitas coisas erradas, muitas coisas que no português permitam para encher linguiça, para dizer que estão fazendo. Trabalhava-se muito, suava-se muito, mas o resultado de gerar vida, de gerar algo bom para quem estava ali, de gerar um confronto, nada. Só faziam, era feito. A preocupação das igrejas, de programas, não é o que estão fazendo. Elas desejam apenas a satisfação de estarem realizando alguma atividade. Ou seja, fazer por fazer. Fazer por fazer. Gerar. De novo, preste atenção. Gerar significa dar a existência. Procriar, conceber. Não vou dizer tudo para me falar aos irmãos, vou dizer os principais. Gerar o nascimento. Originar. E o final, que eu pedi para vocês memorizarem. Causar a produção de. A mentalidade de quem gera é naturalmente diferente. Até porque quem gera tem um coração diferente. Quem é um gerador tem um coração diferente. O que norteia ele, o que impulsiona ele, não é fazer por fazer, mas é o resultado daquilo que ele está fazendo. O que vai acontecer? O que será? Vai acarretar em quê? O que a igreja tem a evoluir com isso, a ganhar com isso, a crescer com isso, a se desenvolver com isso? A igreja vai romper. Só se rompe com essa mentalidade geradora. Não se rompe fazendo por fazer, mas se rompe com a mentalidade de gerar. Amém? Amém. Gerar, amados, é dar vida, é produzir algo. Quando você cria alguma coisa, quando você gera algo original, algo que ninguém nunca fez, aí você tem algo chamado INPI, Instituto de Marcas e Patentes, propriedade intelectual, industrial, enfim. Ou seja, alguém empregou o tempo na sua vida, no seu intelecto, sabe? Para criar alguma coisa, para criar, sei lá, esse aparelhinho aqui, como a Edith me deu um exemplo aqui mais cedo, de um objeto que é a tampa do controle. Alguém foi lá, desenhou aquilo ali, sabe? Fez lá todas as métricas,
elétricas, usou a mecatrônica, usou, enfim, tudo que tem que ser usado, e aquele trabalho ali, aquela geração ali, aquela coisa original, tem que ser, de uma forma, tem que ter uma cobertura, tem que ter uma proteção. Sabe? Porque o cara empregou o tempo, usou a sua atividade, usou a sua inteligência, usou as armas que ele tinha ali para criar algo, para gerar algo que é benefício para muita gente. Estando ao nosso alcance ou não, chegando até a gente ou não. Então a ideia é ter uma cobertura jurídica para algo que você gerou, que você empregou tempo, e não foi de qualquer jeito. Essa tem que ser a nossa mentalidade. Essa tem que ser a nossa mentalidade. Amém, irmãos? De sermos geradores. De gerarmos. Não somente fazermos. Eu sei que isso está bem claro para os irmãos, mediante as mensagens que já foram pregadas aqui, maravilhosamente bem, e reitero a recomendação humilde desse pregador de hoje. Reveja novamente, vai fazer muito bem para a sua vida. Está lá, tudo bonitinho, tudo lá. Bota o vídeo para mim, por favor, Pedro. Fique atento nesse vídeo, por favor. Esse é o seu Inácio. O seu Inácio não me conhece, mas eu amo o seu Inácio. Para vocês entenderem. Lembrando aqui do último ponto do gerar, que é causar a produção dele. Vamos lá, vamos contextualizar. Vou encerrar. Um jovem rapaz, videomaker, né? Filmmaker, como chamam hoje os caras que trabalham produzindo vídeos, editor de vídeo também, lá da Paraíba. Ele teve uma ideia de muito tempo, uma ideia que não dele, mas veio do coração de Deus para ele, e ele fez um documentário. Ele sozinho, já viu? Não. Ele sozinho foi num sertão, num lugar paupérrimo, com a câmera dele, foi, voltou, foi, pegou, fez as gravações e tal, filmou o seu Inácio e outras pessoas mais também. Ele sozinho fez aquilo ali. Ele sozinho fez. Só que, com certeza, eu troquei uma ideia com esse cara pelo Instagram, o coração dele, ele falou, cara, a minha ideia com esse documentário é gerar algo na população brasileira. Foram essas palavras aqui.
A minha ideia desse documentário, eu gastei meu dinheiro, eu gastei os meus proventos, briguei com a minha esposa em alguns momentos, mas eu fui para o local, levei minha câmera, levei meu computador, eu fui lá, fiz, editei horas e horas de edição, sabe? E filmagem, mas a minha ideia é gerar algo na população brasileira, na igreja brasileira. E um dos personagens desse documentário, que se chama O Poder de Deus, recomendo você a ver também no YouTube, bota lá, O Poder de Deus no YouTube, você vai ver um documentário maravilhoso. Se você não chorar, teu coração está petrificado. Recomendo, anota aí O Poder de Deus no YouTube. Então, o seu Inácio é o personagem desse documentário e foi o personagem que mais teve sucesso, que as pessoas mais se identificaram, porque o seu Inácio é um carvoeiro, um cara que trabalha numa mina de carvão, não sei se é o nome, enfim, mas ele faz carvão, e ele mora sozinho, ou com a sua mãe, não lembro muito bem, e ele contando que as pessoas, ele começa o vídeo falando, as pessoas zombavam de mim, mas eu não queria nem saber, eu queria pregar o Evangelho. Caçoavam de mim, tem vídeo, se você for no Instagram também, O Poder de Deus, ele vai falar que o meu sonho, eu acho muito bonito esse vídeo, o meu sonho era ler a Bíblia, mas eu não sei ler, eu tento juntar as palavras, eu tento fazer, mas eu não consigo, não tem ninguém para pregar para mim, para me ensinar, mas eu sei que eu oro, coloco no meu coração, ali com Deus, o Senhor vai me ensinando, é só Ele mesmo. O Senhor Inácio falando isso, num dos vídeos que teve um corte que está lá no Instagram. Então, mais uma vez, a última aqui definição de gerar é causar a produção de. O autor desse documentário, ele falou que a ideia dele era gerar algo no Brasil, era gerar algo na igreja brasileira. Um desses caras, um dos personagens do Senhor Inácio, que chamou tanta atenção por ele ser ali humilde, falar da forma que ele fala, fino, sem aqueles dentes da frente, ganhando R$700 por mês para fazer carvão, para viver da forma que ele vive, ele tinha uma matinha velha, ele chamou tanta atenção das pessoas que esse gerar no coração do autor causou a produção de coisas para o Senhor Inácio. E uma delas foi o que vocês viram, o seu dente. Ficou bonitão o Senhor Inácio. Compraram ele fala no final da vaquinha, fizeram uma vaquinha, colocaram o dente nele. Tem uma professora que ainda está alfabetizando ele, e ele compraram uma moto nova para ele, e ele vai para o trabalho, o mesmo trabalho até hoje, a CBB, né? Que faz folheto, faz Bíblia, mandou um monte de folheto para ele, um monte de Bíblia, e isso, tudo que ele falava era só isso. Nossa, muita coisa para me pregar o Evangelho. Ou seja, o que eu quero dizer com isso, meu irmão? No coração de um cara, de um jovem, que falou que a ideia dele era gerar algo, olha o que causou. Olha o que causou na vida de um homem. Gerar também é causar a produção de. Vocês estão entendendo? Quando nós temos um coração gerador, coisas são geradas na vida de outras pessoas. Coisas são geradas na vida de outras pessoas. O Senhor Inácio, meu amado, nunca se preocupou com a falta dos seus dentes, com a sua beleza. Embora seja um cara bonito, não é um senhor bonito, como não bonito, faltava nos dentes, ele nunca se preocupou com isso. A sua preocupação era gerar vida, era pregar a palavra, era levar vida para o seu vilarejo, para as pessoas que estavam ali ao seu redor. Teve uma parte do documentário que ele falava, não, que bom que vai sobrar, eu vou botar mais gasolina para pregar mais evangelho. Aquilo ali, se não lhe cativar, se não lhe confrontar, se não lhe trazer algumas coisas, algumas reflexões, eu não sei o que trará para a nossa vida. Então, meu amado, gere em você, eu, Gabriel, que eu gere em mim uma mentalidade genuína. Genuína aonde? Em Cristo. E com certeza a ideia de Cristo para a gente, para sermos de fato pessoas que geram o que? Mais uma vez falando, que geram vida para as pessoas.
entender, nós somos um agente do Senhor para levar vida, para gerar vida, para gerar confronto com as pessoas. Por que não? Sim, tem muita gente bitolada por aí, tem muita gente sendo enganada por aí nas igrejas também. Óbvio que a gente também não pode ser louco de querer brigar com algo que está aqui na Bíblia, né? Nos finais do tempo surgiriam falsos profetas e tal, tudo bem, isso a gente não pode fazer, não devemos, porque senão vai ser uma burrice. Só que alertar os nossos quanto a isso nós podemos e devemos, uma vez que nós temos uma mentalidade de geradores, de gente sendo enganada por aí, e que precisam de nós, que somos geradores, que estamos aqui, que temos a pregação verdadeira da palavra do Evangelho, que temos essa mentalidade, esse entendimento de ajudarmos essas pessoas. Eu tenho certeza que você conhece alguém, que você lembrou de alguém nesse momento. Deus, com certeza, quer te usar para trazer o melhor, para levar a consciência, o entendimento correto para essa pessoa ou para essas pessoas. Amados, geramos em nós a vontade de sempre estar debaixo do sobrenatural de Deus em nossa vida. Então, endireitamos os nossos caminhos, endireitamos as nossas condutas, sejamos pessoas com mentalidade geradora, de geradores, de gerar, porque com certeza estaremos vivendo o sobrenatural de Deus e levaremos o sobrenatural de Deus conosco. E esse sobrenatural de Deus fará com que pessoas que estão mortas tornem a viver, sejam avivadas. Esse é o nosso papel, que nós geramos, que geremos em nós um coração totalmente voltado ao Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Totalmente voltado ao Senhor Jesus. Que a nossa vida gere vida. Meu amado, você é um discípulo do Senhor. Nós somos discípulos do Senhor. Nós tivemos aqui um mês de discipulado. E no vídeo de chamada que eu até fiz lá no Instagram, depois que eu fui até reparar o que eu falei, tem hora que a gente não sabe nem o que a gente fala, né? Quando a gente fala algo que, quando a gente vai ver, a gente tem plena convicção de que não foi do nosso coração isso. E nesse vídeo eu falo que a questão do discipulado para o discípulo não é uma questão de que, olha, filho, você chegou, você está aqui conosco, olha, tem uma parada chamada discipulado. Tá? É isso e isso. Você quer fazer? Não. O discipulado não é uma proposta. Se você é discípulo, você tem que gerar discípulo. Se você é discípulo, você tem que fazer discípulo. Não é uma ideia para você pegar ou não, para pegarmos ou não. Tem que fazer. Tem que ser feito. Ovelha gera o jogo da Scooby lá atrás, 2005, 2007. Ovelha gerando ovelha, discípulo gera discípulo. Amado, que a nossa vida, ou melhor, que através da nossa vida, pessoas possam voltar a viver. Aqui eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.